Oi, sejam bem-vindos a mais um conteúdo sobre bastidores do Studigram Pro. E o tema é como lidar com plágio, direitos autorais e outras burocracias no Studigram Pro. Eu tenho recebido muitas mensagens nesse sentido, de repente é algo que você ainda não pensou e chega alguém e copia algo que você fez, ou então você tem medo de que algo que você fez seja considerado cópia do outro, e começam a ocorrer essas situações constrangedoras que só acontecem na prática mesmo, no dia a dia do Studigram. E aí eu decidi então juntar tudo isso nessa live pra gente abordar profundamente esse tema, falarmos sobre cada uma dessas situações que eu vou apontar aqui pra vocês, que vocês podem apontar aí pra mim também, pra gente ver o que é que eu acho sobre isso, o que é que você acha, como é que eu lido com essas situações, como resolver esses problemas. E vamos lá, que questões que a gente vai abordar dentro dessa temática? O que fazer em situações constrangedoras, como quando alguém copia algo seu, ou quando você quer usar algum material, algum livro, um arquivo e fica com medo de que isso seja considerado cópia. Como a gente pode evitar reproduções do nosso material, como a gente deve agir ao retirar as informações de outro lugar quando a gente quer postar ou até mesmo fazer um produto sobre aquilo e não dar problemas de direitos autorais. Então são essas questões que a gente vai abordar hoje aqui, uns assuntos mais chatinhos, mais burocráticos, mas extremamente úteis para a sua prática, para o seu dia a dia no Studigram Pro. Vamos começar comentando sobre as situações de plágio ou cópia. Eu coloquei aqui algumas situações e aí a gente vai comentando cada uma delas. Primeiro, a situação de alguém postar algo seu sem colocar os créditos, ou pior, colocando os créditos para ele. Se você não passou por essa situação ainda, provavelmente você vai passar muito em breve. Acontece que quando a gente começa a produzir muito conteúdo, a gente acaba se destacando, né? Enquanto mais você produzir conteúdo, mais vai ficar, mais você vai conseguir aprimorar essa habilidade. Tanto a habilidade de produzir mais e postar mais, quanto a habilidade mesmo de fazer. Então, seus mapas no início são de um jeito e à medida que você vai fazendo, você vai aperfeiçoando isso. E isso gera admiração, talvez inveja, talvez vontade de se inspirar, às vezes falta de noção de se inspirar demais e copiar. Então, quando você se destaca, a gente costuma dizer, né? Prego que se destaca leva martelada. Você acaba passando a ser mais conhecido, a ser mais visto e também a ser alvo desses copiadores, assim. Então, o que é que acontece quando alguém posta algo seu sem colocar os seus créditos, ou pior, colocando os créditos para ele? Existe isso também, já aconteceu comigo, de apagar o meu nome e colocar o nome dele. Não existe uma receita para tudo, gente. Tem gente que chega lá no meu direct e diz assim, fulano fez um mapa da mesma cor do meu, o que é que eu faço? Eu não consigo orientar vocês, porque não existe uma receita mágica para tudo. Tem coisas que vai depender do seu jeito, que vai depender da forma como você trata as pessoas. Então, o que eu posso dizer é o meu parecer, a forma como eu faria, e você vê como é que você vai fazer na sua situação. Então, tipo, eu não gosto quando eu vejo que a pessoa tá copiando mapas meus e postando sem colocar nenhum crédito, copiando as minhas legendas, inclusive, ou que ela tá apagando o meu nome e colocando dela. Então, nem sempre eu sou a pessoa mais correta possível. Às vezes eu vou lá e comento que a pessoa tá plagiando. Às vezes eu falo com a pessoa diretamente no direct. Depende de como você se sente e como você quer tratar essa outra pessoa. Eu recomendo que você faça isso de cabeça fria, porque é uma coisa que dá muita raiva. Quando você faz uma coisa, criação sua, você se esforça para produzir um post e alguém vai lá e pega ele e coloca sem te dar os créditos. Então, pensa um pouquinho, faz aí depois você vai falar com essa pessoa. O melhor jeito que tem é a gente entrar em contato com a pessoa e tentar resolver na conversa. Não tem um lugar onde simplesmente você vai denunciar e aí alguém vai fazer alguma coisa por você ou tomar uma medida mais assim. Você tem que entrar em contato com quem está reproduzindo aquela sua imagem. Então, o ideal seria que eu acho que você entrar em contato com a pessoa pelo direct e falar sobre o que você está sentindo. Olha, eu vi que você está repostando as minhas imagens, eu fiquei triste em relação a isso, porque dá muito trabalho para fazer, e dizer o que é que você gostaria que ela fizesse. Eu gostaria que você retirasse do seu Instagram, ou eu gostaria que você colocasse os créditos, até para os seus seguidores poderem localizar mais mapas como esse.
Às vezes a pessoa vai dizer, principalmente quando ela tira o seu crédito para botar o dela, que ela achou no Google. Isso já aconteceu comigo algumas vezes. Ah, eu não sabia que era seu, me desculpa, eu achei no Google. Então aí você já estava sem crédito. Então aí você tá, tudo bem, você não sabia, mas agora coloca os créditos e tal. O ideal seria que você conversasse com a pessoa numa boa. Eu faço isso sempre? Não. Às vezes eu vou no perfil da pessoa e quanto mais mapa tem, mais eu tenho raiva, né? Então às vezes eu vou no perfil da pessoa e comento todos os mapas que esse mapa é meu, esse tipo de coisa. Roda baiana, entendeu? Mas eu recomendo que vocês sejam mais finas e entrem em contato com a pessoa por direct para falar. O que é que pode acontecer se você fizer isso? A pessoa pode entender, a pessoa pode ignorar, principalmente se ela for muito cara de pau. Já aconteceu comigo, da pessoa ignorar, me bloquear e simplesmente eu não sei o que aconteceu com os meus mapas no perfil dela. E aí eu não vou ficar remoendo por causa disso, não vou ficar perseguindo a pessoa por causa disso. Eu sei que a pessoa pode copiar nosso post em até certo ponto, mas os nossos resultados as pessoas não conseguem copiar. Uma pessoa que produz conteúdo freneticamente, que sabe a importância do conteúdo para o Instagram Pro, ela vai continuar no ritmo. E a pessoa que não entende isso, ela vai simplesmente postar uma vez perdida e tal. Ela não vai conseguir te acompanhar. Não quer dizer que tudo que você postar, a pessoa vai postar. Ela não vai conseguir copiar o seu relacionamento com o seu público. A forma que você fala com o pessoal no direct, a forma que você conversa com o povo nos stories. Não vai conseguir copiar a sua lista de e-mails, muito menos as suas vendas. Então, tem alguns momentos que a gente tem que focar, olhar para o nosso objetivo, olhar para frente e deixar de lado essas pessoas que, quando a gente vê, elas não estão mais nem atrás. Então, é isso. Você tem que pensar no que você vai fazer, da forma que você vai falar com essa pessoa, entrar em contato e torcer para ela te ouvir. Normalmente as pessoas se tocam. Se a pessoa for muito sem noção, aí ela vai te bloquear. O que você pode fazer é denunciar o post como spam, alguma coisa desse tipo. Porém, o Instagram ainda não tem uma medida de segurança muito boa para plágio. Vamos em outra situação aqui. Ah, a Lari tá falando. Essa semana teve uma pessoa que repostou quase todos os meus mapas, tudo em seguida. Achei estranho, ok. Repostar, mas fazer com quase todos. Também entrei hoje num perfil que tinha repostado 3 mapas meus, assim, não tinha crédito na legenda. Só que aí eu vi que o perfil da pessoa nem tinha objetivo, era tão misturado os posts, aí eu, tá sabendo, não quero me estressar com isso não, e deixei pra lá. Alguém copiar um post seu fazendo uma versão super parecida. Não é tipo pegar o post e repostar, é fazer uma versão dela, só que você vê claramente que está copiando o seu post. Gente, aí entra nessa mesma questão de que se você se destaca, se a pessoa acha que o que você faz é maravilhoso, provavelmente uma pessoa que não tem tanta noção vai querer copiar. Então, isso acontece porque você está fazendo algo que a outra pessoa está admirando. Se não prestasse a sua postagem, ela não ia copiar. Então, primeiro, se sinta feliz porque você está fazendo sucesso. E segundo, você tem que tomar a mesma medida que você tomaria se está te incomodando com alguém que está reproduzindo alguma coisa sua. Entrar em contato, falar que, olha, você copiou o meu estilo de mapa, as cores do meu feed, isso. É interessante que você tenha a sua identidade do seu perfil e tente mostrar para a pessoa que aquilo não vai levar ela a lugar algum. Eu acho que era isso que eu faria se acontecesse comigo. Terceira situação, alguém se inspirando em seus posts. A inspiração, gente, ela é algo mais sutil do que fazer o post tal qual. Então, tipo, teve uma menina que ela pegou os meus mapas e de outra menina da enfermagem e ela pegou e fez do mesmo jeito, só que eu acho que no Canva, em um aplicativo. Então, onde tinha desenhos, ela procurou o desenho igual no Google e colocou. Tipo, por exemplo, tem um mapa meu que tem um desenho de um barco feito à mão. Ela foi no Google, pesquisou um desenho de um barco mais parecido possível, colocou. Onde tem uma seta, ela colocou. Onde os textos estão. O estilo do título, se o meu título era vermelho, ela colocava vermelho. Tudo, copiou exatamente tudo. Então, isso não é uma inspiração, é realmente um plágio. E todo o perfil dela era assim. Era um post meu, um post da menina de enfermagem, um post meu, um post de outra pessoa. E eu acredito que esse tipo de pessoa não vai para lugar nenhum, porque imagina, você tem que estar acompanhando o que a outra pessoa está postando para você poder produzir.
não é nada criativo, não é nada ético. Você sabe que você tá pegando o post da outra e fazendo tal qual. Então, isso não é inspiração, isso é realmente uma cópia, né? Mas a inspiração, ela é um pouco diferente. É tipo, a pessoa se inspirar em algum estilo de algo que você faz. E você notar, por exemplo, que o layout do post está parecido ou alguma coisa do tipo, e aí para mim não tem problema algum. Tudo que eu faço no meu Instagram, com pouco tempo eu vejo outras pessoas fazerem também coisas parecidas e eu não acho ruim. Eu sei que é uma inspiração. Se as pessoas estão fazendo é porque estão gostando daquele estilo. Então, por exemplo, o estilo que eu coloco o post com uma borda de uma cor, o estilo que eu faço a minha foto de divulgação do meu material, o estilo que eu coloco aquele livrinho, né? Uma imagem ilustrativa do meu produto. Então, tudo isso eu vejo acontecer depois. Só que não tem problema porque as pessoas imprimem a identidade delas pegando apenas uma inspiração. E, gente, nada é novo no mundo. Tudo, acho que até na Bíblia já dizia isso, que tudo está em constante transformação. Você pega uma ideia aqui, você se inspira e você faz alguma coisa. Até para as pessoas comporem é a palavra, até para alguém compor uma música, já tem um zilhão de músicas sobre o mar, sobre o céu, sobre as estrelas, sobre o amor, mas as pessoas estão pegando inspiração e refazendo conforme a identidade delas. Então, agora a gente vai para outra situação que é você se inspirar nos posts de alguém. Qual seria, então, o jeito melhor de você fazer isso? É você procurar ver a ideia por trás daquilo. É procurar olhar o que é que eu gosto disso aqui. Isso aqui é legal, tá me agradando. O que é que eu gosto? É da tonalidade das cores, é da disposição do texto, de que estilo que eu tô me agradando aqui, que eu poderia me inspirar para fazer algo meu. E não você tentar reproduzir a receita tal e qual. Ah, essa pessoa escreve com essa fonte. Vou procurar qual é a fonte que ela escreve, porque só dá certo se for a mesma fonte. Ah, essa pessoa sempre faz um post rosa. Vou fazer todos os meus rosa porque dá certo. Gente, no Estúdio Gran Pro, a gente não trabalha com achismo, nem com nada mágico. Nada que eu ensino aqui pra vocês é mágico. Tipo, posta o post com a borda rosa porque é mágico, dá like. Não é assim. A gente trabalha com coisas que a gente sabe que dá certo, que funciona com base em marketing digital. Então, não fica achando que porque eu uso uma hashtag tal, aí você vai usar e vai dar certo. Porque eu faço com a letra tal, é essa letra que é o segredo. Não é isso. O nosso sucesso é um resultado de um monte de ações que a gente faz. Da nossa frequência do nosso conteúdo, se o nosso conteúdo está legível, se a gente se comunica bem com o nosso público, se a gente alimenta a nossa lista de e-mails, se a gente faz ações de vendas. São várias coisas que determinam o seu sucesso. E não é um elemento que você vai pegar do post de alguém que vai mudar o seu negócio digital. Então, por exemplo, eu já me inspirei em várias coisas de várias pessoas. Tenho ainda muita dificuldade de fazer design, assim, para artes mesmo. Então, tipo, quando eu vou postar um vídeo no YouTube, eu tenho dificuldade de fazer a arte para a capa do vídeo. Eu não tinha muita noção. Se vocês verem meus primeiros vídeos, a capa tá bem tosca. Então, eu comecei a ver os canais que eu achava legal, que tipo, que o título ficava destacado e tal. E aí eu entrei num canal de um rapaz que eu conheci ele no evento que eu fui em dezembro do ano passado em São Paulo, um evento de empreendedorismo digital. E aí eu vi as capas dos vídeos dele que ele mostrou na palestra e achei muito legal. Então eu fui lá no canal tentar entender como é que aquela pessoa pensava para construir aquelas capas. E aí eu vi, o fundo sempre é escuro, as letras sempre estão em caixa alta, ao redor das letras, às vezes ele coloca uma caixinha, ou então deixa a letra, por exemplo, se o fundo for preto e a letra for branca, não precisa colocar uma caixa em volta. Mas se a letra for escura, coloca uma caixa de outra cor em volta. Tem sempre uma foto do rosto dele bem de perto. Então eu fui procurar os elementos que existiam naquela imagem para eu poder fazer a minha. Eu não fui pegar a foto da dele, do meu e tentar fazer igual o dele. Então aí é uma inspiração. Eu não uso as mesmas cores que ele, as mesmas fontes que ele. As minhas fotos não estão na mesma postura que a dele, mas eu comecei a entender a ideia por trás daquela arte. E aí comecei a fazer as minhas capas e imprimindo a minha identidade. Outro jeito também, outra situação também que eu já me inspirei em outra pessoa foi na Yag do Instagram F Resumida, quando eu tava com muita dificuldade de fazer a harmonia do feed. E aí eu via que o feed dela era harmônico porque ela usava um papel atrás das postagens, um papel colorido. No caso dela, é um papel azul meio esverdeado, da cor dessa parede aqui, eu acho,
com bolinhas brancas. Então eu pensei, se eu pegar um papel colorido também, eu não vou ter mais esse problema de harmonia do feed, já que eu não sou boa na edição das fotos, eu coloco sempre um papel de uma tonalidade tal, e aí sempre que eu tirar a foto vai ficar naquele mesmo estilo. Então quando eu fui comprar papel, eu escolhi um tom que eu gostava, que era lilás, escolhi uma estampa que eu gostava, não comprei de bolinhas, e fiz o post do meu jeito. E assim, eu me inspirei, mas ao mesmo tempo não copiei o que ela estava fazendo. Então a gente tem que ter noção também quando a gente vai se inspirar nas outras pessoas. A Isa tá dizendo, tô quase entrando no FBI de tanta estratégia que tô aprendendo com você. Que ótimo! Natami, gente, em um mês já mudei tanto meus posts depois da Lid. Acho que agora cheguei no padrão, excelente. No meu começo eu também mudei muito os meus posts, até eu chegar em algo que eu disse assim, isso aqui dá certo pra mim, eu não gasto tanto tempo assim pra fazer e tá ficando legal, as pessoas estão gostando, vou continuar nisso. E não tem problema você chegar daqui a um mês e querer mudar o seu estilo de novo, não. A gente tá em constante transformação até a gente achar algo que seja confortável pra gente, funcional pro outro. Então, é isso. Vamos passar para outras situações. Vamos falar sobre situações de direitos autorais. Para que você não tenha problemas com essa questão de direito autoral, principalmente na faculdade, a gente tem muito esse receio, né? Na questão do TCC, plágio e tal, a gente fica com medo de ser processado, de ir para cadeia. Mas vamos pegar leve aí no Estudigram. É legal que você procure fontes confiáveis e tradicionais daquele assunto que você vai falar. Isso vai variar muito de acordo com a sua matéria. Por exemplo, eu abordo legislação. Então a lei é a lei, ela tá lá no site do Planalto. Eu não preciso ficar... se o título do meu post é Lei 8.080, o pessoal já sabe que é a Lei 8.080. Eu não preciso dizer que ela tá num livro tal, num artigo tal, porque ela tá lá. No site a pessoa já sabe como encontrar. Então, do mesmo jeito que se eu abordo isso no material pago, por exemplo, eu também não preciso falar sobre isso, porque já tá na cara. Só que se você fala sobre outro assunto, que não é de lei, que não tem uma publicação oficial sobre aquilo, daí você vai ter que usar mais o bom senso de usar fontes que sejam mais confiáveis, que sejam mais tradicionais na sua área. De repente, aquela fonte que o seu professor usava mais, que é mais conhecida. Não sei, eu acho que uma área como psicologia, por exemplo, tem muitas correntes de pensamento, tem muitas questões filosóficas aí envolvidas, que não é uma coisa que tá ali, é só aquilo e pronto, sabe? São mais correntes de pensamento. Então você vai ter que ter esse bom senso de procurar as coisas que são mais conhecidas da sua área. Se existem livros que são mais renomados, artigos, esse tipo de coisa. Ter sempre esse bom senso de mais no tradicional. Se você sentir que é necessário, é interessante que você referencie na legenda do post. Então, por exemplo, quando eu faço de leis, eu não referencio porque o próprio título já é a referência. Mas se eu fizer um assunto que é de um artigo, eu coloco a referência na legenda do post. Até mesmo para as pessoas não ficarem me perguntando qual é a referência. Então, se a pessoa vê que ela vem de um livro, de um artigo, de alguma coisa assim, eles vão comentar de onde é que eu posso ler mais sobre isso, vão te mandar mensagem. Então, é legal que você já deixe na legenda do post, porque aí já facilita da pessoa buscar mais informações nessa fonte. Mnemônico Saúde. Eu estou acostumando a colocar referência nos meus posts, mesmo sendo artigos científicos. Sim, os artigos principalmente é bom colocar, porque é uma coisa assim mais pessoal, é algo produzido por aquelas pessoas específicas, então é legal colocar. Quando você faz um conteúdo de sites oficiais, que são muito grandes, às vezes você não precisa colocar. Se forem publicações que já estão disponíveis lá, por exemplo, no site do Planalto, no site do Ministério da Saúde, a não ser que você queira que a pessoa continue a leitura e você pode referenciar para o pessoal encontrar. Mas isso é uma coisa bem light, assim, eu nunca tive nenhum problema em relação a algum post que eu fiz. É interessante também, quando você usar livros, você referenciar os autores, até mesmo para você ser notado por esses autores. Então, hoje em dia, todo mundo tem internet aí, ou todo mundo tem Instagram, então você usou um livro da autora tal, você usou algo muito parecido com o que tem no livro, tipo um esquema, uma tabela, então eu coloco, essa tabela foi inspiração do livro do professor tal. E aí essa pessoa, inclusive, pode te notar e pode repostar e te ajudar aí na indicação do seu Instagram para mais gente. Já aconteceu comigo, inclusive, isso. Acho que o meu primeiro post da minha área, que eu abordo hoje, aconteceu isso, a professora viu, repostou e aí muita gente gostou de ver o meu trabalho. Então é uma dica extra aí para vocês também.
Agora, por exemplo, se o livro é sobre um assunto da história e que em todo livro tem aquela mesma história, o assunto não é uma propriedade intelectual ali do livro, tipo, é um fato. Então, nem sempre você vai precisar referenciar. Você tem que ter o bom senso se o domínio sobre daquele assunto é daquela pessoa mesmo que escreveu ou não. Na dúvida, referencia, não faz mal referenciar. Vamos lá, o que mais? No seu material, se for necessário, você pode informar as fontes na própria página ou no final, como preferir. Tem muita gente que me pergunta isso. Como é que eu faço no meu material pago para não dar problema? Então, por exemplo, se eu tiro uma informação específica daquele mapa de um site, eu coloco lá que a fonte, a pessoa pode continuar lendo naquele site tal, no livro tal. Eu gosto de dar indicações de leitura para o meu público, para eles poderem também não ficar só naquilo ali. Então, eu costumo colocar no rodapé da página mesmo. Assim que eu termino o assunto, eu coloco a referência daquilo ali. Mas se você quiser colocar no final, eu não sei. Vai depender muito da matéria que você aborda, do jeito que você faz. Eu acho que não é necessário você fazer referência no formato da BNT. Já teve gente que me perguntou sobre isso. Porque, na verdade, o nosso material, pelo menos o que eu faço, não é uma questão de que eu estou produzindo um texto de minha autoria com referências de outras pessoas, igual um TCC. Na verdade, você está editando alguma coisa. Então, tipo, quando eu produzo um mapa sobre uma lei, eu não estou produzindo um texto sobre aquela lei, eu estou apenas editando a forma como a pessoa vai ver a lei, estou apenas esquematizando, ilustrando, mas o texto não é meu, eu estou vendendo o meu serviço de facilitação visual. Então, não fiquem tão paranoicos nessa coisa de que, estou me apoderando de um texto e pode ser que pareça que é meu e vai dar problema. Tem as situações específicas que dá problema e eu vou falar para vocês como é. Deus me livre a BNT, já ia desistir do Estudigram. Ninguém merece. Já quebra a cabeça demais no TCC. Outras situações aqui que envolvem direitos autorais. Quando a gente vai cadastrar um produto lá na plataforma, a gente tem que analisar. Na verdade, a plataforma vai analisar se tem algum problema de direitos autorais. Então, quando você cadastrar um produto seu lá na Hotmart, na Eduz, ele fica um período em avaliação. Eles estão vendo ali se aquilo que você colocou, aquele arquivo, é o que você está dizendo no título, é o que você está dizendo na descrição. Então, tipo, se você coloca lá, livro 50 mapas de português, esse é o material, a descrição, esse é o material de língua portuguesa em PDF, tal, tal, tal. E aí você faz o upload de uma revista, esse seu produto não vai ser aprovado. Tem gente lá do outro lado que vai fiscalizar se realmente é o que você está oferecendo. Então, do mesmo jeito eles veem se dentro do seu produto tem alguma coisa que possa ter essa questão de direitos autorais. Então, por exemplo, se você pegar um livro de alguém e colocar no PDF, o seu produto não vai ser aprovado. Assim que for feita a análise, eles vão dizer que tem problema de direitos autorais. A plataforma vai analisar. Se eles disserem que tá ok. Eles vão deixar você comercializar o seu produto. Provavelmente você não vai ter nenhum problema com os direitos autorais. E aí eu quero indicar para vocês que não disponibilize livros em PDF, nem qualquer outro material de outra pessoa, nem em drives, ou nem como bônus dos seus produtos. Eu vejo muita gente de Estudigram que abre drive, não sei se vocês aí têm, e começa a colocar um monte de livro da faculdade que vocês conseguirem em PDF. Gente, isso não é certo. Aquilo é propriedade intelectual daquele autor. Então, você pensa que você está fazendo uma bondade, na verdade você está cometendo um crime. E aí, isso não é legal. Então, não disponibilize em Drive livro de outras pessoas e não coloca como bônus do seu produto ou nada do tipo. Inclusive, já aconteceu uma situação assim comigo. Eu fui colocar alguns bônus para o pessoal e como leitura complementar, eu peguei um arquivo de um site oficial aí da área da saúde e coloquei junto, como leitura complementar. Eu não estava vendendo ele, entendeu? E aí meu produto foi barrado por direitos autorais, porque eles entenderam que eu estava comercializando um livro do UnaSUS, no caso. A Lara era sobre o plágio. Sim, Isa, meu Deus, eu sou uma criminosa. Você tem drive? Fisiona, vocês têm drive com os livros dos outros, repassando. Daí depois vocês vêm chorar no meu direct dizendo: ai, alguém reproduziu meu material, estão vendendo indevidamente. Tá vendo? Ser dando o livro do povo de graça. Não façam isso, meu povo, porque
Às vezes vocês têm problema com o Gmail, pode bloquear o seu e-mail. Cada vez mais essa questão da proteção de dados ela está ficando mais séria. Nos outros países ele já funciona de forma mais rígida e aqui no Brasil está ficando. Então, quando a gente começa a divulgar coisas de outras pessoas, isso vai ficar melhor fiscalizado na internet daqui, eu acho que até o final desse ano. Então, vamos sempre fazer as coisas direitinho. Assim que acabar a live, tirar do ar, é muito bom. Então, só disponibilize em Drive coisa que for seu, que você for edição sua, que você fizer, seus PDFs você pode disponibilizar, agora do outro não. Tô chorando em posição fetal aqui, não acredito. Gente, nunca passou isso pela cabeça de vocês, meu povo, eu nunca fiz isso. Outra coisa que é legal a gente observar. Se você fizer parceria com alguém para produzir um material, você tem que ver como é que vai ficar a questão da autoria. Tipo, eu faço produtos em parceria com algumas amigas minhas, só que são pessoas que não têm Studigram, elas simplesmente prestam serviço para mim, na construção dos mapas ou na revisão de algum material. Então, tipo, se eu tô precisando revisar um material, eu posso pedir para alguma delas, pessoas que estudaram comigo, que são minhas amigas. Ou se eu tô precisando de ajuda na construção, elas constroem, só que elas não vão com o nome delas na autoria. O material fica sendo de autoria minha, porém, elas contribuem comigo prestando um serviço para mim. Na hora que eu coloco aquele produto para vender, eu vou lá nas configurações avançadas do produto e adiciono parceiros. E aí eu coloco para elas uma comissão sobre aquele produto. E assim, quando vende, elas também vão receber na conta delas, da Eduz. Só que eu não tenho problema de direitos autorais com isso, porque o nome delas não estão naquele arquivo. Elas não fazem questão disso, elas não trabalham com isso. É um serviço prestado para mim. Já se você for fazer parceria com outra pessoa que tem Studigram ou outra pessoa que queira que o nome dela esteja na autoria do produto, você vai ter que seguir as recomendações indicadas pela plataforma, porque se você colocar o nome dela como autora e não fazer o procedimento que eles pedem, seu produto vai ser bloqueado. Inclusive aconteceu já com a menina de um Studigram, que a gente até já comentou por aqui, que ela fez um produto em parceria com outra pessoa, colocou para aprovar, começou a vender e aí no último dia da ação de vendas dela, o dia que ia vender mais, a plataforma bloqueou o produto porque estava com o nome de outra pessoa lá dentro e não tinha comprovação de que ela tinha o direito de divulgar um produto junto com outra pessoa. Mas e no caso como o caderno de questão de português, que não é da nossa área, tem que colocar a pessoa como autora? Que não é da nossa área? Na verdade, não pensei. Muitas vezes para os professores indicaram alguns livros, alguma coisa, compartilhava. Acho que nem eles sabiam, porque é muito comum compartilhar drive. Na faculdade acaba sendo muito comum ficar compartilhando essas coisas, né? Mas na internet não é bom não a gente compartilhar. Que não é da nossa área. Então, você tem como contratar alguém para fazer um produto para você e que esse produto fique de sua autoria. Então, por exemplo, o meu produto de língua portuguesa não foi eu que fiz. Foi um amigo meu que tinha mais domínio sobre essa área, ele prestou esse serviço para mim, a gente acordou como ia ficar, eu comprei, na verdade, dele. Falei, você faz esse material para mim por não sei quanto. Eu fiz isso até para ajudar ele, que ele estava precisando comprar um computador, e aí ele gostou. Fez, eu comprei dele o arquivo e eu vendo com o meu nome. Essa pessoa não vai fazer nada contra mim, porque ela vendeu para mim o serviço dela, entendeu? Depende de como você faz isso com as outras pessoas. Agora, se você for colocar o nome da pessoa, daí você tem que fazer um procedimento lá. Mas não é nada demais, não. Agora você tem que fazer isso antes de você começar a vender, porque senão seu produto pode ser bloqueado no meio das vendas. Você tem que ter o documento da pessoa. E aí eu não sei como é o processo, porque eu nunca precisei disso. Eu sempre coloquei os arquivos na minha autoria. Então, você tem que mandar os documentos da pessoa, ter uma declaração assinada por ela, dizendo que tá te dando o direito de comercializar um produto feito por ela, e aí fica tudo ok, eles aprovam seu produto. Pensei que tivesse que colocar a pessoa como autora. Se a pessoa quiser, mas eu prefiro comprar o serviço da pessoa para mim e eu ficar como autora do produto. Deixa eu ver. É bom perguntar para o pessoal da plataforma. Sim, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem colocar
perguntar lá no chat pro pessoal e tal. Ou então mandar um e-mail para o suporte da plataforma e pedir as recomendações. Mas se você quiser fazer isso e eles entrarem em contato com você, não anuncie o produto para venda. Coloca lá, espera eles aprovarem ou não, e aí eles vão te mandar uma mensagem dizendo que não aprovou por quê e te pedindo os documentos. Aí você envia. Pode ser coautora também. Mas se você colocar o nome da pessoa como coautor, aí você tem que enviar esses documentos do mesmo jeito. Na hora que eu cadastro um produto meu, nesse esquema onde eu compro o serviço da pessoa para fazer aquilo para mim, eu não coloco o nome da pessoa como coautor, eu só coloco como parceiros para receber o valor da comissão do produto. Coautoria tem essa burocracia também? Não sei, porque lá na Eduz eu cadastro a pessoa como parceira, não é como coautor, então não sei. Talvez na Hotmart tenha. No caso, tem que esperar o produto ser aprovado para começar as vendas. O indicado, se você vai fazer com outra pessoa, sim, porque provavelmente eles não vão aprovar o seu produto, vão pedir a documentação, uma declaração dessa pessoa e tal. Então, corre o risco de você começar as vendas e tá vendendo bem e eles barrarem o seu produto. Então, é melhor você esperar, tá tudo ok. Nesse caso aí de ser contra a pessoa. Se for só seu mesmo e você tá tranquilo, que você fez tudo certinho, que não tem nenhum livro lá dentro, ou alguma coisa de alguém que possa dar ruim, então você pode começar as vendas mesmo o produto estando em aprovação. Vamos ver outras situações de direitos autorais. Para vender questões ou outros assuntos prontos. Isso aqui me perguntam muito. No caso das questões, de caderno de questões, como é que você faz? Gente, eu faço o seguinte, eu costumo pegar questões que já estão prontas, até porque o meu público pergunta, essas questões são de onde? Tipo, realmente foram usadas? Às vezes eles não confiam tanto em questões elaboradas por você mesmo. Então já teve gente que me perguntou, é melhor eu elaborar as questões? É melhor eu pegar as questões prontas? Isso vai depender do seu público. Aqui a gente faz assim, a gente pega questões de provas anteriores, de preferência que sejam recentes daquela área, seleciona e vai copiando no arquivo para a gente poder organizar. Como eu disse para vocês, nosso serviço é a edição daquele arquivo, é transformar o processo em uma coisa mais fácil de ser consumida. Então, o que é que a gente vende quando a gente vende um caderno de questões? O tempo da pessoa ter que ir de site em site procurar questões apropriadas para aquela prova. Então, a gente seleciona uma temática, pesquisa essas questões, organiza, anota o gabarito e faz no layout que você achar que fica melhor e tal, para você poder fechar um arquivo para comercializar. É legal que você deixe a referência dessa questão, tipo, foi prova tal, ano tal, banca tal. As pessoas gostam de saber o que é que elas estão fazendo, senão elas não confiam muito. Principalmente questões, o pessoal é muito desconfiado. Então, eu indico que vocês façam, se vocês perceberem que essa é a preferência do público de vocês, assim como é o meu, questões que já ocorreram, coloca a referência da prova que aconteceu e, normalmente, pelo menos nos meus, eu tenho 2 de questões, nunca deu problema nenhum. É um produto que vende bem, as pessoas gostam de economizar esse tempo. É um saco ter que ficar procurando questões na internet, nem todo mundo sabe fazer isso. Então, o pessoal me pedia muito por caderno de questões e é um produto meu, digamos, complementar, assim. Não é meu carro-chefe, mas sempre sai vendas deles. E se alguém estiver violando seus direitos autorais? Tipo, você está numa situação em que você percebeu que alguém está violando seus direitos, está pegando seus posts, colocando os créditos dela, está pegando o seu produto, comercializando em cima dele. Na verdade, pelo menos no Instagram, eu não vejo isso acontecer de uma forma tão forte. Pelo menos eu nunca passei por esse tipo de situação. Então, vai de você usar o seu bom senso de, se não der para conversar com essa pessoa e resolver esse problema conversando, você vai ter que procurar alguma orientação jurídica mesmo, de alguém que entenda mais profundamente sobre esse assunto e que possa te orientar no que você pode fazer. Eu não tenho prática sobre isso porque eu nunca precisei fazer isso, assim. Nunca me deparei com alguém que tá violando os meus direitos, tipo, comercializando um produto meu e que eu não pudesse conversar com essa pessoa para resolver essa situação. Então, vale você buscar uma orientação mais profunda nesse caso. Mas como é que a gente pode evitar que isso aconteça? Tipo, a gente pode tomar algumas medidas de prevenção para a reprodução dos nossos materiais. A gente vai conseguir 100% controlar as pessoas? Não. Não dá pra gente controlar a ação do outro. Tem muita gente que é mau caráter, tem muita gente que gosta de se aproveitar do outro.
Graças a Deus eu nunca passei por uma situação muito difícil em relação a isso. Não sei se quando o meu Studigram crescer mais, com mais visibilidade, eu vou passar por essa situação, mas é bom a gente tomar algumas medidas para controlar, tentar controlar um pouco, na verdade, tentar prevenir essa situação. A ação do outro mesmo, a gente tem que se conformar que a gente não controla 100%. Uma medida que eu acho interessante é você vender por site. Eu já falei para vocês de várias vantagens de você vender pela plataforma. Então, eu acho que isso é mais seguro para você do que você vender por depósito, simplesmente ficar enviando por e-mail. Por quê? Quando você vende pelo site, o seu trabalho já fica parecendo mais profissional. Então, a pessoa vê que você não é uma pessoa amadora, sabe? Que está fazendo um arquivo em PDF e recebendo uma transferência e mandando por e-mail. Então, só isso de você vender pelo site, da pessoa colocar os dados dela lá, ela já vê que é uma coisa diferente, que talvez você tenha uma empresa, que talvez você trabalhe de verdade com isso, então te dá um pouquinho de respaldo nessa situação. Outra coisa legal é que no site, normalmente, eles também colocam no rodapé uma marca d'água com alguma coisa que identifica a pessoa. Por exemplo, lá na Eduz, no meu costuma aparecer assim, produto licenciado para o nome da pessoa e distribuído por Eduz. Na Hotmart eu sei que também eu já vi o nome da pessoa, o CPF, o e-mail no rodapé. Então, quando você vende, acho que nas configurações do seu produto dá para você olhar isso, já fica lá em cada página do arquivo o dado da pessoa sem que você precise colocar. Então, isso já impede um pouco que a pessoa compartilhe, porque tem gente que não quer que seus dados vão mais longe aí para outras pessoas. Já colocar a identificação nos seus posts, por exemplo, desde o início do Insta, pode ajudar a evitar que isso aconteça. Então, isso sempre você tem que colocar. Sempre você tem que colocar o seu arroba lá. Mas também não precisa encher o seu post todinho de arroba, não. O meu eu coloco de forma discreta, uma vez só e conto com o bom senso aí das pessoas. E quando não tem bom senso, eu faço aquilo que eu falei no começo da live, que eu não vou repetir agora. Mas sim, identifica os seus posts. Tem gente que já vai se tocar, né? Que tem a sua identificação lá. Então, vender por site é uma boa coisa para evitar um pouco essa reprodução dos seus materiais. Tem gente que mesmo assim vai compartilhar com a amiga? Tem. Gente, sempre tem. Eu lembro que eu estava fazendo um curso, acho que em 2018. Eu estava fazendo um curso de uma professora aí, e aí eu colocava stories que eu estava estudando, o pessoal via a apostila, eles diziam: manda essa apostila para mim, você tem essa apostila em PDF, manda por e-mail e tal. E eu falava: não, não posso compartilhar, tem o meu CPF. Não, não tem problema, não vou divulgar para ninguém. Então, assim, teve gente que ficou insistindo para eu mandar a apostila do curso da professora, que era pago. E aí eu mesma falei para essa pessoa: olha, eu não vou compartilhar, é o trabalho dela. Eu comprei o direito de ter essa apostila para mim. Então, se você quiser, você também vai ter que comprar. Tem gente que realmente não se toca. Então, não dá para você evitar 100%, mas dá para ter algumas medidas aí de prevenção. Se você vende manualmente, vai precisar continuar aí por um tempo vendendo de forma manual, por depósito, a pessoa envia o comprovante para você envia o material por e-mail e tal. Você tem como inserir os dados dessa pessoa manualmente também no seu material. Então, tipo, você pode entrar lá no site I Love PDF, que faz tudo com PDF, e colocar inserir marca d'água. E lá nas opções de inserir marca d'água. Você vai subir o seu PDF e aí ele vai perguntar qual é o texto que você quer que coloque no rodapé. E aí você vai ter que pedir os dados da pessoa. Isso já é um pouquinho difícil, porque, tipo, eu, por exemplo, não tenho coragem de pedir os dados da pessoa por CPF da pessoa por direct, eu não peço. Então, quando eu faço isso, quando eu tenho que mandar, eu mesma, eu peço o nome completo da pessoa, no máximo o e-mail e o telefone dela. E aí você pode digitar esses dados lá no site e colocar a marca d'água lá no cantinho do arquivo para que ele fique impresso nas folhas também, antes de você enviar para a pessoa por e-mail. Isso dá um trabalho do caramba, porque cada pessoa você tem que ir lá no site, abrir, emitir o PDF com os dados dela para poder enviar. Isso aí o povo ainda briga que você não compartilha. Sim, briga. Claro, o povo me pede de graça. Pois é. Acontece, gente, nas melhores famílias de Londres. A gente tem que ter um jogo de cintura para poder sair dessas situações. Outra situação que você pode fazer para evitar um pouco essa reprodução dos seus materiais
é você fazer uma página introdutória do seu produto. Então, no meu produto, eu gosto de fazer uma página me apresentando. Tem muita gente que compra no primeiro contato com a gente, né? Então, não conhece muito bem. Então, eu gosto de dizer: oi, meu nome é Litieri, eu sou a criadora desse material. O meu propósito nisso é fazer com que você compreenda e memorize mais, transformar seu estudo em algo mais fácil e tal, para que você possa atingir seus objetivos. Daí eu falo que eu demorei tempo para produzir esse material, que ele é resultado de estudo, de dedicação, de aprendizado de técnica, e que eu gostaria que essa pessoa não compartilhasse esse produto com outra pessoa. Ela está tendo direito de uso porque ela comprou esse acesso, então o uso é individual, não é transferível para outra pessoa. Eu gostaria que você respeitasse o meu trabalho. Algo nesse sentido, assim. Então, você pode também escrever esse texto para sua introdução do seu material. E se você continua vendendo por e-mail, você pode colocar um texto assim no corpo do e-mail que você vai enviar o material para a pessoa em anexo. Também já fiz isso quando eu vendia de forma manual. Outra forma de evitar essa reprodução dos seus materiais é você esclarecer na própria página de vendas sobre o uso individual do produto. Então, se você acha que isso vai ser um problema muito grande para você, que isso vai te dar dor de cabeça, na própria página de vendas ou no post que você está anunciando a venda, você tem que deixar claro que o produto é de uso individual, que ele não pode ser comprado por grupos de pessoas, que ele não pode ser compartilhado. Então, antes da pessoa comprar, ela já vai saber que tem essa regra e muita gente já vai se tocar. Eu nunca fiz isso, mas se você acha que isso é um problema muito forte para você, essa é uma medida também para poder prevenir. Facilita SUS. Acho que fica super educado e funciona bem. Pois é, essa questão de escrever o texto e tal, quando eu colocava no e-mail, as pessoas respondiam: fica tranquila, não vou compartilhar o seu produto com ninguém, eu respeito seu trabalho, alguma coisa desse tipo. Então, é sinceridade, gente. A gente falar de adulto para adulto, o que é que você sente, a outra pessoa saber para que ela não faça algo e dizer: não sabia que era assim, não sabia que eu estava sendo má, não sabia que era um crime compartilhar os livros no Drive pro povo. Esse tipo de coisa. Deixa eu ver. Escrever mensagem no corpo do e-mail, já falei pra vocês. E vamos para outro assunto, então. Isso foi brincadeira, viu, meu povo? Não se doa, não, essa última frase. Tem também uma questão sobre o registro da obra. Algumas pessoas já me perguntaram sobre isso. Como é que eu posso registrar o meu material, o copyright, esse tipo de coisa, para que eu tenha um domínio maior sobre ele? Então, eu não tenho prática sobre isso. Eu nunca registrei o meu produto. Tipo, eu nunca passei por uma situação que eu achasse que eu precisaria registrar o meu produto, até porque eu faço muitos produtos. Aí, tipo, se cada um deles eu for gastar um tempo de registrar, de pagar para registrar, eu ainda acho que não é viável para mim. Como eu digo para vocês, não sei daqui para frente se isso vai ser um problema para mim, eu vou precisar, mas eu nunca precisei registrar um produto meu. Então, vale você pesquisar, caso você sinta essa necessidade de registrar o seu produto. E eu tenho uma noção básica de como é que isso acontece, eu vou contar para vocês, mas pode ser que não seja só isso, tá? Ou tudo isso. É só o que eu pesquisei aí por cima. Existem sites que eles emitem um certificado de copyright. Então, ele emite o certificado dizendo que aquele arquivo original é seu. Isso serve para quê? Para que, se por exemplo, alguém começar... Você faz uma arte aí, um lettering de motivação e posta no seu Instagram. E aí alguém pega esse lettering e começa a fazer camisas e canecas reproduzindo a sua arte. A pessoa pode, inclusive, dizer que aquela arte é dela. Então, se você tem o certificado, você tem como entrar aí na justiça, não sei como é que funciona esse processo, mas você tem como dizer, ó, esse é o PDF original, aqui tá o certificado dizendo que é meu. E aí você vai ganhar essa causa dessa pessoa. Também existe uma forma que é registrar na Biblioteca Nacional, como a sua obra aí. E aí você teria que entrar no site, preencher um formulário, enviar cópia do seu arquivo impresso lá para a Biblioteca Nacional, para depois eles analisarem e te enviarem uma cópia desse, acho que um certificado também dizendo que aquele produto é seu. É tipo assim, para dizer que você é a pessoa mais antiga que mexeu com aquele produto, então é seu. E aí não vai surgir ninguém que tinha esse produto antes de você. E aí, se for para o caso da pessoa começar a reproduzir e dizer que o produto é dela, também acontece isso de você já ter esse registro. E também você tem que pagar.
Serve para quebrar link também quando a pessoa compartilha no Drive, etc. Então, eu já ouvi algumas pessoas falando sobre esse assunto, mas quando eu fui pesquisar no site eu não ouvi essa informação. Então aí você tem que pesquisar aí de acordo com o que você acha que é necessário. Se você achar que é necessário para você registrar em um site tal de copyright, pesquisa se funciona esse serviço, tá? Se é rastreável o seu produto, se dá para corromper o arquivo, alguma coisa desse tipo. E existem serviços também de pessoas que trabalham com isso, perseguindo a pirataria, barrando mesmo. Mas eu acho que aí é serviço para uma empresa maior, que está tendo muito prejuízo com isso, para pagar esse tipo de serviço mais investigativo, digamos assim, tá? Para caçar mesmo as pessoas que estão fazendo plágio. Que não é o nosso caso, pelo menos não até agora, que a gente não tá ainda com 500k de seguidores, sei lá. Vou assistir tudo depois, você é 10, obrigada. Perdi perdão a Deus pelo meu drive. Sim, Natan, obrigada. Obrigada a vocês terem ficado comigo até essa hora. Espero que tenham aproveitado o conteúdo de hoje. Tchau, gente. Minha voz já tá